Aleluia. Mateus, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 1, versículo 20. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus 1, 20 diz assim a palavra de Deus. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, essa palavra é conhecedora dos irmãos e trata-se a respeito do nascimento de Cristo, o Salvador, aleluia, do mundo. E Deus é tão cuidadoso, irmãos, com a nossa vida, né? Com o que nós pensamos, com o que nós achamos. Deus, Ele olha para todos os detalhes, irmão Samuel, porque olha o que o versículo que a gente leu vai dizer, que o Senhor fala a José em sonho, dizendo para que ele não viesse entender. Por quê? Porque ele estava pensando, irmãos, a respeito da sua noiva estar grávida. Olha a situação que José está se encontrando. José estava, aleluia, despojado com Maria, estavam noivos, né? Às vésperas de um casamento, e do dia para a noite ele ficou sabendo que Maria estava grávida. E Deus, olhando, aleluia, a preocupação de José, falou com ele para que ele não viesse temer, porque o que estava gerado em Maria era do Espírito Santo, era a obra do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu entendo, irmãos, com essa palavra é que Deus, Ele está preocupado com o que você está pensando. Deus, Ele está, aleluia, atento para aquilo que está tirando o seu sono. Deus, Ele está atento para aquilo que tem te preocupado, tem te trazido angústia. Deus está preocupado com isso. E entendendo, Deus, que a nossa vida, os seres humanos sobre a face da terra, precisariam, aleluia, de algo mais, vou colocar assim, de algo mais para conseguir chegar no céu. Jesus, Deus entendeu que o ser humano sem o Espírito Santo, ele não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E entendendo isso, os irmãos conhecem muito bem a história, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que o próprio Deus falou no livro de João, capítulo 14, vamos olhar, aleluia, João, capítulo 14, glória a Deus, é rapidinho o que Deus colocou em meu coração, aleluia, vamos ver essa referência, João 14, e o versículo 16, aleluia, estou falando sobre o Espírito Santo. João 14, 16 vai dizer, o próprio Jesus:
e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui o próprio Senhor ele está falando do Espírito Santo. Eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, ou igual a mim, né? Alguns irmãos que já entenderam, já estudaram sobre isso, que para interpretar esse outro Consolador, né, se a gente for ver no grego, há duas situações, há duas formas de se interpretar essa palavra do Senhor. Aleluia, vos enviarei outro Consolador. O primeiro significado no grego para esse outro Consolador quer dizer algos, que significa igual. A segunda interpretação no grego para outro Consolador significa, aleluia, dá para se interpretar pelo grego héteros, que, aleluia, significa outro parecido, mas o que Jesus usou, aleluia, foi o alus, que significa igual. Os irmãos entenderem, aleluia, não me preocupe em terminar o sermão, eu só quero que você entenda isso aqui. Jesus está dizendo, eu vou, mas eu vou mandar um igual. Eu vou enviar um Consolador para vocês. Vocês não vão ficar só. A preocupação, irmão, de Jesus, para que a igreja não viesse ficar, aleluia, sem o Espírito Santo, aleluia, é grande, porque Jesus, sabendo que a nossa matéria é carne, é pó, é cinza, Jesus sabia, aleluia, que nós não iríamos conseguir. Porém, o Senhor não interfere, né, em nossas escolhas, em nossos planos, de maneira nenhuma. Mas Jesus nos dá o escape dizendo, eu enviarei outro Consolador, eu enviarei o Espírito Santo, Paracletos, para, aleluia, vos manter forte, saudáveis, até, aleluia, eu voltar. Quando José, ele, aleluia, ouve essa instrução de que o que está sendo, o que foi gerado em Maria é obra, aleluia, do Espírito Santo, é a única forma, irmãos, de nós entendermos o que Cristo estava falando para Nicodemos, aleluia, quando o próprio Cristo falou para que Nicodemos entrar no reino dos céus, era preciso ele nascer de nós. O que Jesus está querendo dizer, irmão? Jesus está falando que assim como eu, você, fomos gerados dentro de nossa mãe, e não houve intervenção que nós pudéssemos fazer. Eu e você, nós não poderíamos de maneira alguma fazer nada quando nós estávamos sendo gerados dentro do ventre de nossa mãe, dentro do ventre de sua mãe. Você não contribuiu em nada para a sua formação. Aí Jesus diz, olha, Nicodemo, para você, aleluia, entrar no reino do céu, é preciso você nascer de novo. Ou seja, Jesus estava dizendo para Nicodemos, olha, quando um homem decide nascer de novo, ser formado, ele vai precisar, aleluia, de nada de mim. Para mim nascer de novo, não preciso nada, nenhuma parcela minha, nenhuma parcela sua. Aí Jesus, ele vai explicar, dizendo que Nicodemos nascendo de novo, ele não entendeu, mas para ele nascer de novo, ele precisava nascer da água e do Espírito. Quem nasce do Espírito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nasce diferente. Porque quando o Espírito Santo faz a
e na sua vida. O Espírito de Deus sendo, aleluia, desde o princípio, né? Pouco ouvimos falar a respeito do Espírito Santo no Velho Testamento. Mas se você for ler com atenção, para quem já leu a Bíblia por completa, a gente consegue identificar o Espírito Santo em quase todo canto. Em quase todo livro da Bíblia a gente vê o Espírito Santo trabalhando, formando, educando, levantando, abatendo. Em todas as áreas da nossa vida, o Espírito de Deus está presente. O primeiro homem, aleluia, que o Espírito de Deus tomou, o Espírito de Deus, aleluia, entrou nele para o educar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, foi para que ele viesse trabalhar as peças de ouro, de prata e de cobre, que iria ficar no templo. Não havia naquela redondeza, na terra, nenhum homem capaz de trabalhar com tamanha perfeição. Eu esqueci o nome dele, mas veio aqui, os irmãos lembram? Ninguém conseguiria trabalhar com tamanha perfeição os artifícios que Deus tinha pedido para Moisés colocar no tabernáculo. Moisés não conseguiu trabalhar, Arão não conseguiu trabalhar, mas Deus levantou. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor capacitou o homem para que ele viesse trabalhar, aleluia, as peças de ouro, de prata e de cobre. E quando ele terminou de fazer, irmãos, todos os utensílios do templo, do tabernáculo, o Espírito de Deus saiu. Aleluia. Por quê? Porque uma das funções do Espírito Santo é nos capacitar, é nos preparar, é nos formar, aleluia, aleluia, servos e servas de Cristo, o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Essa é a função do Espírito Santo. O Espírito de Deus, irmãos, ele está querendo trabalhar na vida da igreja, para que a igreja não venha viver uma vida mundana, uma vida sem temor ao Senhor. Eu vos falo, aleluia, do que já passei. Eu sei o que é viver uma vida sem o Espírito Santo. É uma vida onde o homem não teme. É uma vida onde o homem não olha se vai ferir, aleluia, o outro. É uma vida onde o homem não pensa nas consequências. Eu sei o que é viver uma vida sem o Espírito Santo. Porém, aleluia, eu também, e você também sabe como é a vida de um homem, de uma mulher, de um jovem que está cheio do Espírito de Deus. Você conhece, aleluia, por que nós conhecemos? Porque nós vemos, irmãos, que quando o Espírito de Deus encontra alguém, aquela pessoa muda, aquela pessoa ela é transformada pela ação do Espírito Santo. Vocês lembram daquele rei chamado Manassés, no capítulo 33 de 2 Crônicas? Um homem ímpio, idólatra, vivia uma vida mundana, preguiça, vivia do jeito que ele queria. Chegou ao ponto, aleluia, dele sacrificar o seu próprio filho. Os seus próprios filhos ele chegou a sacrificar, aleluia, a Baal. Mas quando as circunstâncias apertou ele, a Bíblia diz que ele para, troca o joelho e fala ao Deus que ele nunca tinha se referido antes. E naquele momento, irmão, o Espírito Santo deu entendimento a Manassés, aleluia, e ele passou a entender que ele vivia uma vida, aleluia, no pecado. E ele mudou as suas ações. Os altares que o seu pai Ezequias tinha feito a Deus, que ele
tinha derrubado, que ele tinha quebrado, que ele tinha jogado fora, ele passou a restituir tudo. Por que aconteceu isso na vida de Manassés? Porque o Espírito Santo, irmão, um dos atributos do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Ninguém mais consegue convencer o homem que ele está errado, que ele está no erro. Aleluia. O pastor não consegue, o padre não consegue, aleluia, o presidente não consegue, ninguém consegue, irmão, mas o Espírito Santo sabe, aleluia, nos convencer e nos mostrar de quando e como, aleluia, da forma que estamos. O Espírito Santo sabe, irmão. É por isso que você sabe aonde precisa mudar. É por isso, aleluia, que você entende aonde precisa tomar uma posição, aonde precisa se encaixar na palavra. Eu e você sabemos, irmão. Aleluia, e isso não é atributo da nossa carne, da nossa vida, da nossa alma, não. Isso é atributo do Espírito Santo, irmão. O Espírito que estava preocupado, aleluia, com os pensamentos, com a noite mal dormida, aleluia, de José, também está preocupado com você. É por isso, aleluia, que ele fala através dessa palavra para a sua vida, aleluia, dizendo que precisa de mudança. Hoje é sexta-feira profética. Eu poderia estar falando do Espírito lá em Joel, profetizando para que o Espírito descesse, profetizando para que o Espírito derramasse sobre a igreja, o avivamento momentâneo. Eu poderia estar lá, mas calma aí, vamos apertar o freio um pouco e meditar sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo precisa que você pense mais nele. O Espírito Santo precisa que você dê mais legalidade a ele na sua vida. Ele está preocupado com você. Ele conhece o seu amanhã, ele sabe do seu amanhã. Por isso que ele poderia ter deixado Manassés na sua idolatria, no seu erro, vivendo uma vida do jeito que ele poderia. Mas teve um tempo em que o Espírito Santo interveio ali. Assim também como interveio na vida de Paulo em Atos 9. Assim como ele interveio na sua vida, na data X, no dia X, no mês X, no ano X, o Espírito Santo interveio. Por quê? Porque se ele não tivesse intervido, se você não tivesse partido já sem ele, você estava aí fora, sendo escravo, derrotado nessa jeta. Mas o Espírito Santo se preocupa. Obrigado, meu Deus. E Saulo, que era um homem que estava conspirando raiva, rancor, angústia, trazendo sofrimento para o povo de Deus, quando o Espírito Santo se preocupou com ele, porque o Espírito já sabia quem ele era, porque Deus conhece quem você é. Ninguém mais conhece as tuas qualidades como o Espírito Santo. Ninguém mais. Aí o Espírito Santo se encontra com Saulo e faz dele de um homem rancoroso, de um homem egoísta, de um homem mau, de um homem que passou a pregar a palavra, a sofrer pela palavra, a viver uma vida reta, ensinando, aleluia, a palavra de Deus. Esse é o cuidado que, aleluia, o Espírito de Deus tem com a minha vida e com a sua vida, meu irmão. É por isso que a Bíblia vai dizer, aleluia, em 1 Coríntios, capítulo 12, aleluia, vai lá, espere lá. A Bíblia vai dizer que em 1 Coríntios, capítulo 12, o Espírito de Deus, aleluia, se preocupando com a igreja, sabendo que a igreja precisaria, aleluia, de dons para pregar, para fazer a obra, para evangelizar, aleluia. O Espírito Santo sabendo, o Espírito Santo sabendo que a igreja não conseguiria, aleluia, levar a palavra de
os dons, para que a igreja viesse se capacitar, viesse buscar, viesse se entregar em profundidade, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele deixa só aqui, aleluia, falando de dons, ele deixa 9 dons, aleluia, versículo 8, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da fé, pois pelo Espírito a fé, e pelo outro, pelo mesmo Espírito, o dom de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, a dom de discernimento de espírito, e a outro, a variedades de língua, e a outro, a interpretação de línguas. O cuidado do Espírito Santo com a igreja, aleluia. O Espírito Santo pensando, imagino diz: eu preciso capacitar a igreja, sendo que os dons nem todos vão ter. Mas se você abrir a Bíblia em Gálatas 5, lá tem os frutos do Espírito. Aqui, aleluia, é os dons do Espírito para a igreja. E em Gálatas 5, a partir do 22, é os frutos do Espírito. Há uma diferença, porque os dons nem todos vão ter. Os dons da palavra de sabedoria nem todos vão ter. O dom da palavra consciência nem todos vão ter. O dom da fé nem todos vão ter. O dom da cura nem todos vão ter. A operação de maravilhas nem todos vão ter. O dom de profetizar nem todos vão ter. O dom de discernir os espíritos nem todos vão ter. O dom, aleluia, de falar em novas línguas nem todos vão ter. O dom de interpretar línguas nem todos vão ter. Mas o Espírito, aleluia, o fruto do Espírito, todos nós devemos ter. Vamos abrir lá em, aleluia, Gálatas capítulo 5. Olha que coisa, irmãos. Em Gálatas capítulo 5, aleluia, falando do fruto do Espírito, vai falar que, aleluia, o Espírito de Deus traz para a nossa vida o dom de amar, o fruto do amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Os dons, nem todos que estão aqui vai ter, mas o fruto nós devemos ter. Nós devemos ter o fruto de amar o próximo. Nós devemos ter o fruto de gozo. Mesmo na luta, na dificuldade, você deve ter gozo. Mesmo vivendo em meio ao caos, você tem que ter paz. Por quê? Porque o Espírito Santo já trouxe para a igreja os benefícios que ela precisava para caminhar forte, cabeça erguida. Não é para você andar de cabeça baixa. Não é para você se entregar, aleluia, a esse pensamento. Não é para você, aleluia, dizer que não dá mais, que não consegue amar, que não consegue ter gozo, que não consegue ter paz, que não tem longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não. Dom, tá certo. Um tem, o outro talvez não tenha. Mas os frutos do Espírito, irmão, é para nós todos. Porque nós estamos vivendo, aleluia, uma vida, aleluia, aonde parece, aparentemente, que o Espírito não está ativo. Por quê? Aqui o problema. Porque todos querem ter o dom, mas porém ninguém quer, aleluia, cultivar o fruto. Todos querem ter dom, por quê? Porque o dom traz holofotes. Todos querem ter o dom, porque o dom traz destaque. O fruto não traz destaque. Eu ia pincelar, aleluia, a palavra da videira, mas o nosso irmão já veio aqui, já falou. Então, aqui é onde a igreja está se perdendo. Aqui é onde a igreja está encontrando dificuldade. Por quê? Porque todos querem o dom,
Espírito Santo. É assim o Espírito de Deus na sua vida, meu irmão. As pessoas olham para você e entendem que tem algo de Deus na sua vida. É por isso que nós precisamos, irmãos, meditar nessa palavra e entender, aleluia, que o Espírito Santo quer nos ataviar-nos, aleluia, aleluia, para que nós venhamos nos destacar para Cristo, não para o homem. Há uma diferença de se destacar para o homem e se destacar para Cristo. Quer um conselho, quer se destacar para Cristo, aleluia, agarre, aleluia, quero viver intensamente os frutos do Espírito. Porque você vivendo os frutos do Espírito, automaticamente, conforme a sua necessidade em fazer a obra, vai chegando o dom, vai chegando a revelação, vai chegando, aleluia, você está fazendo a obra, você tem os dons, você tem o fruto, você ama, você tem bondade, você tem paz, você tem gozo, você tem fé, você tem os frutos. Aí você está fazendo a obra de Deus, prega aqui, prega ali, aleluia, evangeliza um, visita outro. Aí você vai visitar alguém, você só tem o fruto, o amor. Você vai visitar alguém pelo amor. Quando você chega, visitar alguém pelo amor, pregar alguém pelo amor, aí precisa naquele momento você usar, fazer uma oração para cura. Como você tem o fruto que o Espírito Santo está vendo que você está precisando do dom, ele vai depositar na sua vida. Oh, aleluia. É por isso que uns têm o dom de cura e outros não. É por isso que uns têm o dom da palavra e outros não. É por isso que uns têm fé e outros não. Vai dar certo, estou vendo o Golias no chão e o outro é impossível, é muito grande. Isso é fé, irmão. Isso é dom. Aleluia. Uns vão ter o dom de operar maravilhas e outros não. E aí? Olha como essa palavra é importante. Você vendo que o seu irmão tem e você não tem, você vai parar. É por isso que essa palavra vem calma, branda, soprando suave, para você entender que o Espírito Santo está preocupado com você. E Ele não quer que você se entristeça, porque alguém tem e você não tem. Alguém vai e você não vai. Isso é dom. Vai para um e vai para outro não. Mas o fruto é para mim e para você. Fique no fruto. Conforme você precisa, aleluia, o dom chega. E quando o dom chegar, ele vai ficar firme, ele vai encontrar espaço. Aleluia. Por onde você vai, por onde você andar, o dom vai manifestando o poder dele. Por quê? Porque o Espírito Santo entendeu. Meu filho tem um fruto, não tinha um dom, mas ele precisa para fazer a minha obra. Aí Deus deposita. Deus não vai depositar em você o que você não precisa. Está vendo que Deus vai depositar na vida do homem a sabedoria, o dom da palavra, só para ele se mostrar? Não. Está vendo que Deus vai depositar na vida do homem o dom de cura, de libertação, de operação de maravilha, de profecia, de línguas estranhas, de interpretação, dom de decidir o Espírito, só para ele? Não, irmão. Nada, aleluia, que Deus depositou na sua vida é por acaso.
você já deu. O primeiro passo, quando a gente não entendia, né, a gente falava assim, aleluia, que nós aceitamos Jesus. Mas depois que a gente passa a entender, como falou o presbítero, aleluia, outra vez, é Cristo que nos aceita. Né? Mas o primeiro passo é esse, é aceitar Jesus. Aceitou Jesus, aleluia, aí você vai ler, aleluia, Gálatas 5 e ver que o fruto do Espírito tem para você o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Aí vem chegando, conforme você vai mergulhando, o Espírito Santo vem trazendo, o Espírito Santo vai te ataviando, o Espírito Santo vai te preparando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos, irmãos, januzeiro bravo. Nós não prestávamos para mais não, nós não prestávamos para nada, irmão. Mas Cristo pegou o januzeiro bravo e enxertou na oliveira, meu irmão. Aleluia, enxertou para eu e você dar fruto. Aleluia, aleluia. E se é para dar fruto, dê fruto bom, dê fruto de amor, dê fruto de gozo, dê fruto de paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que trabalham com você vai chegar com fome, mas você tem fruto, você alimenta, você fortalece aquela pessoa, aquela pessoa entende. Aí ela pensava, rapaz, eu pensava que só tinha os frutos para mim, mas não, também tem dom. Agora fique ciente, alguém pode ter um dom, aleluia, que você quer, que você nunca poderá ter. E aí, não fique triste, ore, aleluia, porque tem muita coisa que Deus tem para a sua vida, e uma delas, aleluia, é o cuidado do Espírito Santo. Queira ser cuidado pelo Espírito Santo em todos os momentos da sua vida. Vai chegar de difícil para você, mas o Espírito Santo vai te, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, te dar força, te direcionar, te guiar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração, aleluia, levando para cá o seguinte: os frutos eu tenho amor, eu tenho gozo, eu tenho paz, eu tenho humildade, eu tenho benignidade, eu tenho bondade, eu tenho fé, eu tenho mansidão, eu tenho temperança. Eu tenho os dons do Espírito, mas se eu não tiver, eu tenho o fruto do Espírito, mas se eu não tiver o dom, não tem problema. Aleluia, conforme você vai entrando na obra, fazendo a obra, Deus vai entregando. Precisou, aleluia, de uma revelação, o Espírito de Deus vai te dar na hora. Precisou, aleluia, então está naquele manto, naquele fogo, naquela glória, falando em língua, aleluia. Tem, aleluia, algo que a gente fala em línguas, que edifica só a gente. Isso os irmãos já sabem. Mas quando alguém estiver falando em línguas, aleluia, e o Espírito Santo entendendo que aquilo vai edificar a igreja, Deus vai te levantar para interpretar. Deus maravilhoso. Você vai entrando, conforme você vai se envolvendo, conforme você vai indo na realidade do Espírito Santo, Ele vai fazendo na sua vida. Aleluia. Nosso irmão José estava preocupado, mas o Espírito Santo desceu, falou com ele, aleluia, em sonho, disse: calma, a tua mulher está grávida, mas ali é a obra do Espírito Santo. Fique de pé, aleluia. Tem coisas na tua vida, aleluia, que não vai dar para explicar. Escute isso aqui. Tem coisas na sua vida que não vai dar para explicar. Por quê? Porque é a obra do Espírito Santo. Ele só vai dar discernimento quem vê, mas você não vai conseguir explicar. Por quê? Porque a obra de Deus na tua vida é grande. Aleluia. O que Deus tem para você é grande, é coisa linda. Aleluia. Permita. Aleluia. Eu quero frisar isso aqui para você. Permita que o Espírito Santo encontre espaço em sua vida. Aleluia. Para você trabalhar. Para você ele trabalhar na sua vida. Para ele entrar.
Deus